E um seminário também realizado pela CNA nesta terça-feira avaliou a reforma trabalhista. As mudanças propostas na legislação devem estimular as contratações formais e combater o desemprego. Confira. Autoridades políticas, empresários, economistas e lideranças agropecuárias foram reunidas para o debate que discutiu a modernização das leis trabalhistas do Brasil. O tema ganhou ainda mais importância com o crescimento do desemprego, que atinge mais de 13 milhões de brasileiros. O presidente da CNA, João Martins, abriu o encontro. Ele afirmou o apoio à reforma trabalhista pela flexibilidade que dá ao empregador nas contratações. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, garantiu que o trabalhador não perde direitos conquistados, como férias e 13º salário. Nunca estiveram na pauta do governo qualquer retirada de direito. A intenção do governo é justamente assegurar os direitos que estão especificados na legislação, tanto na Constituição Federal como na própria CLT. Relator do projeto de lei que trata da reforma trabalhista na Câmara, o deputado federal Rogério Marinho defendeu que os sindicatos devem ter maior autonomia nas negociações de contratação, porque conhecem as necessidades de cada setor. Esta é uma das principais propostas da reforma. O Brasil tem todos os anos quase 40 mil, 50 mil acordos e convenções coletivas. O problema é a segurança jurídica. Os acordos são travados, são celebrados e após a celebração, muitos deles, centenas deles, milhares deles têm sido contestados na Justiça do Trabalho pelo Ministério Público do Trabalho, que tutela a relação entre os atores sociais de forma indevida, ou por integrantes desse acordo que foram beneficiados em determinado momento, mas depois são procurados por advogados, por prepostos, que pedem para que eles solapem as bases do acordo, o que gera insegurança jurídica e retira a possibilidade de que outros acordos sejam celebrados. A terceirização para todas as atividades também foi debatida. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra, disse que a lei aprovada pelo Congresso dá segurança jurídica aos terceirizados. E destacou ainda que nenhuma reforma trabalhista seria necessária se o judiciário não cometesse exageros nos litígios entre empregadores e empregados. São dois tipos de excesso que têm sido criticados por parlamentares, empresários e até trabalhadores. Por um lado, a anulação sistemática de cláusulas de convenções e acordos coletivos. E o segundo é a questão de ampliar direitos trabalhistas a partir da aplicação de princípios genéricos quando não há lei específica. Outro foco da reunião foi a criação de leis específicas para o meio rural. O deputado federal Nilson Leitão, que é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, destacou que a atual CLT é urbana e não contempla casos peculiares do campo, como os chamados mutirões de plantio e colheita. O que precisa, nesse momento, é compreender que o trabalhador rural não deve ser tratado como trabalhador urbano. Quem que fez isso à época? Foi a lei de 88 da nossa Constituição. Então, o primeiro Estatuto do Trabalhador foi em 1963, pois em 73 é a primeira lei trabalhista. Essa lei trabalhista de 73 era um período em que o Brasil ainda importava alimentos, era um outro perfil, né? Agora, veio a lei de 88 e colocou na mesma vala o trabalhador urbano e o trabalhador rural. Do ponto de vista do fiscal do trabalho, ele trata os dois iguais. Não pode tratar os desiguais iguais, tem que tratar os desiguais de forma desigual. Para o presidente do Instituto CNA, Roberto Branti, as entidades que apoiam a reforma trabalhista devem revidar ideologias conservadoras que impedem a modernização do setor. A CNA há muito tempo sente que a rigidez do mercado de trabalho e das regras que regulam o mercado de trabalho são um obstáculo ao funcionamento das empresas e, de uma maneira muito acentuada, um obstáculo ao funcionamento das unidades de produção rural. Nos interessa muito a aprovação dessa reforma como está. E parece que ela pode ser aprovada sem grandes conflitos. Porque as próprias centrais sindicais que representam os trabalhadores não estão se opondo de peito aberto a essa possibilidade. E nem deveriam, porque, na verdade, como não se está suprimindo direito algum, está se dando aos sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores o direito de negociar.